Olá, muito bem-vindo a mais um conteúdo. Vou trazendo aqui agora um assunto que na realidade é um assunto bem relevante para quem está aí se desenvolvendo no desenho realista. Então todos nós sabemos que alcançar o realismo não é algo fácil ou algo que se consiga da noite para o dia, em poucos dias. É algo que exige muito esforço, muita dedicação e também exige aí um certo período de tempo. Mesmo que tenhamos aí um acompanhamento, nenhum curso, mas o realismo não se adquire assim logo de imediato. E muitos, às vezes, até se questionam por que meu desenho ele não fica realista. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar mostrando aí um passo a passo, dando exemplos de como realmente fazer com que um desenho ele se torne realista, do qual é o problema de muitos, de não conseguir alcançar o realismo no seu desenho. Existem alguns fatores, mas porém vou destacar dois pontos em especial que dificulta o processo de realismo em alguns desenhos. Esse processo tem a ver com dois aspectos. Um desses aspectos é com relação à esfumação, que é o ponto principal, né? É um dos pontos principais para se atingir um realismo num desenho. E também envolve principalmente a questão da aplicação de tons, volume, degradês. É a questão da aplicação do degradê em que mais se aplica a questão do realismo. Esfumação e degradê são os dois fatores principais para se conseguir atingir um bom realismo. Então vou agora mostrar aqui um exemplo para que vocês possam ter aí essa noção de por que seu desenho não chega a alcançar a esse visual de realismo. Então vamos agora ver essa aula onde eu vou estar mostrando esse passo a passo. Olha só, então nós temos aqui dois desenhos realistas. Então observe todo esse trabalho de degradê. Então veja que todos os detalhes, então não existe nenhum traço de linha. Então observe que são degradês, ou seja, luz e sombra, que dá o volume e o visual de realismo. Então observe que tem total realismo nesse desenho. Então vamos ver aqui esse outro modelo aqui. É mais um desenho realista que eu fiz há algum tempo atrás. Então observe que, né, olha, os detalhes são um trabalho de degradê e esfumação com bastante precisão. Então o segredo é caprichar na esfumação e nesses tons de degradê, nessa passagem de tons de sombra para luz. Então é esse trabalho que vai fazer com que seu desenho tenha esse visual de realismo, que fique realmente realista. A ausência de linhas, total ausência de linhas. Então tem que eliminar todos os traços que envolvem linhas, dando contornos aos desenhos. Eu tenho aqui um exemplo aqui que eu vou estar mostrando para vocês como fazer aqui esse, né, exemplo aqui, como fazer esse degradê, eliminando isso, exatamente isso aqui, ó. Esses traços, eliminando aqui, ó, essas linhas. Então é isso aqui que tem que ir na hora de fazer o trabalho de degradê, tom de sombra, né, os tons da pele, tem que eliminar completamente aí essas linhas. Então vamos ver aqui o exemplo. Então aí você vai ter a noção do porquê que seu trabalho não está ficando realista. Falta trabalhar mais a esfumação, trabalhar com mais precisão e trabalhar bem a questão da aplicação do degradê. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Então vamos dar início aqui a esse exemplo aqui nessa aula. Eu vou começar aqui trabalhando
essa parte mais escura, começar trabalhando essa parte mais escura aqui com relação ao olho, né? Então vamos aqui começando aqui fazendo essa definição aqui desses tons aqui. Aqui não vai ser um exemplo assim, uma aula assim totalmente bem complexa, mas é só para você ter uma ideia do porquê que seu desenho ele não está conseguindo ficar aí com esse visual de realismo. Puxando aqui a definição da sobrancelha. Então aqui definindo essa região aqui do olho. É uma aula mais simples, não é uma aula bem complexa, né, com detalhes mais complexos, né? São detalhes mais simples. Então nós vamos começar aqui aplicando o primeiro degradê. Vou usar aqui o lápis HB, estou usando um da linha Mitsubishi, ele tem um tom bem mais escuro do que os da linha Staedtler, assim como principalmente da linha Faber-Castell. Ele é bem escuro, tem tons bem escuros. Então vamos começar aqui aplicando, né, esse degradê. Então aqui eliminar essas linhas. Então vá aplicando aqui o tom de pele. É importante fazer essa aplicação bem homogênea, não fazer aquela aplicação muito aleatória, espalhada demais, com muitas riscas. Vá fazendo essa aplicação aqui usando bastante precisão, deixando aí esses tons, né, mais homogêneos. Então já começa a partir da aplicação. Então vamos aqui aplicando esse degradê e o segredo é esse. Aí nós vamos eliminar esses contornos. Eu vou estar mostrando aqui esse exemplo, mostrando exatamente isso. Aí aqui pode usar aqui um esfuminho ou um cotonete com algodão, mas eu vou usar aqui papel higiênico. Por se tratar de uma área de um desenho pequeno, é um exemplo de um desenho pequeno. Esse esboço eu fiz à mão livre, né? Eu não copiei de nenhuma imagem, referência. Na verdade é um esboço criado por mim mesmo. Aí aqui eu vou espalhar agora, dar uma esfumada nesse grafite. Aqui seria mais apropriado usar um esfuminho, porque o desenho é bem pequeno, é um exemplo bem pequeno, então o papel higiênico dificulta um pouco. Então vou estar usando aqui o esfuminho. Então vamos esfumar. Então o trabalho de esfumação é fundamental. Esfumar bem, não precisa fazer aquela esfumação rápida, com pressa. Não, faça uma boa esfumação. À medida que vai esfumando, espalhando bem o grafite, é importante o esfuminho estar apontadinho assim, você lixa a ponta fina assim, que vai facilitar para você estar esfumando justamente nessas áreas aqui onde vem essa borda, a parte, né, lateral, essa bordazinha do desenho. Aí você vai conseguir fazer essa esfumação bem precisa. Outro ponto, não é para ter medo de escurecer seu desenho, né? Aplicar tons de grafite. Não é para ter medo, né? Não é para deixar aquele desenho pálido, muito branco.
Então isso também trabalha no processo de realismo. Esse papel aqui, eu estou usando esse exemplo num papel bem rústico, é o Hahnemühle Concept. Ele não é um papel liso, ele tem a mesma textura do Canson 200 gramas, ele é bem rústico. Então observe que está ficando uma granulaçãozinha. Mas veja que as linhas já estão sumindo. Aonde está mais forte ele ainda mostra um pouco, mas essas linhas elas somem à medida que aplicamos o degradê. Vamos fazendo a aplicação, né? Aqui ainda com o 2H, você vê que eu usei o 2H e olha como o tom é escuro, né? O lápis da linha Mitsubishi, ele tem os tons de grafite dele são bem fortes. O 2H ficou aí com um tom de 2B. Então ele tem os tons bem fortes. Então vamos aqui fazendo mais uma leve camada. E novamente fazer esfumação com um esfuminho. Por se tratar de um desenho pequeno, então vou fazer aqui a esfumação com um esfuminho. Como se trata de um papel muito rústico, né, ele é bem granulado, ele é um papel bastante poroso, né, bem granulado, então é importante usar também a esfumação com o pincel. Estou fazendo uma aplicação de uma sombra aqui, que eu estou definindo a luz nesse desenho vindo daqui desse lado. Geralmente eu costumo, quando eu faço desenhos de minha própria autoria, eu gosto muito de aplicar a luz vinda de cá. Mas nesse eu vou aplicar a luz vinda daqui, desse lado aqui do rosto. Então eu vou jogar um pouco mais de sombra nessa região aqui desse lado, que é onde tem menos intensidade de luz. Então é importante atentar-se a isso também. Aí ele vai jogar essa sombra aqui. Então jogando aí essa sombra, depois nós vamos dar aí uma esfumada. Aqui é só fazer uma leve. Eu não vou estar esfumando todo esse desenho, ou seja,
finalizando todo esse desenho, porque na realidade é apenas um pequeno exemplo de como fazer aí o seu trabalho ficar com esse visual de realismo. Então, mostrando o segredo é a questão do degradê e esfumação, em especial esfumação. Tem que eliminar completamente esses traços de linhas que ficam quando se traça o esboço. Então, o segredo é esse. Deixando apenas sombra, volume, dando esse volume com esse degradê que se forma aí através das camadas de grafite. Então aí mostrando um exemplo. Agora eu vou fazer a aplicação de esfumação com pincel. Então, como o papel é bem granulado, né, poroso, então sempre faça a aplicação de esfumação com o pincel. Então, o pincel ele é fundamental na questão desses papéis mais porosos, né, mais granulados, como o Canson 200 gramas, assim como esse papel aqui, o Hahnemuhle Concept. Então, é só agora esfumar bem com o pincel. Então faça essa boa esfumação com o pincel, que aí vai preencher esses poros, dando aí mais visual de realismo. Então, seu desenho ele vai ficar ainda com esse efeito de realismo ainda muito mais profundo, por ter uma esfumação mais profunda com o pincel. Então o segredo é sempre esse, é fazer bem esse trabalho de degradê e também aplicar bem a esfumação. Então sempre faça uma esfumação bem precisa, não é para ter medo ou não é para perder assim a paciência com relação ao esfumado. Esfumação tem que ser bem aplicada para que seu desenho fique bem realista mesmo. Então só dessa forma você vai atingir aí o realismo no seu desenho com bastante precisão. Então novamente aqui com o esfuminho, esfumar aqui essa sombra, né? Esse degradê mais escuro, dando aí essa sensação de sombra. Então observe que já eliminou completamente, né, aquele traçozinho de linha que tinha aqui com relação ao contorno, né, aquele traço do esboço, já eliminou completamente. Então o segredo é a esfumação. Faça um degradê bem aplicado, esfume bem o seu desenho para que realmente dê esse visual de realismo mais profundo. Então esse é o segredo. Uma boa esfumação, assim como também uma boa aplicação de degradê. Mas a aplicação de degradê, se não tiver uma boa esfumação, também não vai atingir aí o ponto, né, o máximo, o ponto a desejado com relação ao realismo. Então vá sempre fazendo aplicações para eliminar aí os tons, né, esses traços, essas linhas do esboço. Então fica aí o exemplo para vocês. Deixa eu só eliminar um pouquinho essa parte espalhada aqui do esfumado.
Então tá aqui, esse é um segredo para se conseguir alcançar um realismo no seu desenho. É uma boa aplicação de degradê e também uma boa esfumação. O segredo, gente, é esfumação. Capriche no esfumado, não tenha preguiça de esfumar vez após vez, espalhar bem o grafite. Seja uma pessoa perfeccionista, põe isso na sua mente. Seja perfeccionista que você vai atingir aí um bom realismo no seu desenho a grafite. Espero que essa dica tenha, né, sido útil para lhe ajudar nos seus desenhos e vamos estar trazendo aí mais dicas e mais vídeos com relação ao desenho realista aí no futuro. Grande abraço, obrigado aí pela atenção e nos encontramos aí numa próxima aula ou em outro vídeo.